Shalom, irmãos, Boker Tov, mais uma vez, que as bênçãos do Eterno estejam sobre a vida de todos aqueles que acompanham esse trabalho desde o dia 13/7, que o Eterno vos abençoe imensamente em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel das Nações. Hoje estamos iniciando o nosso trabalho aqui no dia 13/1, com um tema muito especial. Dentre vários temas que nós escolhemos e vários temas que têm falado aos nossos corações. E um tema que vai fazer com que nós tenhamos um pouco mais de reflexão. É isso que eu quero dizer, né? Mensagem 97 de 13/1 do podcast Canal Fábio Pires, onde nós vamos falar sobre a sabedoria a partir do texto de Kohelet, Eclesiastes capítulo 9, versos 13 a 18. Você que está nos acompanhando nessa semana, nós dedicamos segunda e terça para falarmos sobre o livro de Shemot, o livro de Êxodo. E no livro de Shemot, onde nós começamos no Shabat passado, a Parashá Shemot. Essa semana da sequência da Parashá, para você que acompanha a leitura da Parashá, que nós colocamos aqui como muito importante para o teu conhecimento da Teshuvá, a segunda Parashá, Parashá Vairá. Então a Parashá Vairá é a Parashá que nós estamos com a incumbência de ler para este Shabat. Você pode nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, a partir de @fabio73book. Você pode nos encontrar no Instagram na Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá. Você encontra obras, livros que podem ajudar a tua vida no sentido espiritual. É isso que nós temos que fazer, e é isso que, principalmente nesses dias e nesse mês, nós vamos investir muito em temas espirituais, para que as nossas vidas possam se conectar ainda mais com o Criador, bendito seja Ele. Você pode nos encontrar no Twitter, em @Fabio73b, por enquanto estamos naquela plataforma. Você pode também nos enviar um e-mail para fabio73b@gmail.com. Nós vamos ter o prazer de falar com você. Já estamos ajudando pessoas, respondendo aos irmãos. Eu peço um pouquinho de paciência, como eu sempre falo. Nós temos muitas atividades. Eu sei que a gente pode contar com a paciência dos irmãos. Bem, irmãos, a partir do dia 30 de janeiro, nossas atividades no WhatsApp estarão encerradas e nós estamos migrando já para o Telegram. Mais informações nós passaremos durante as nossas transmissões ao longo desses dias. Telegram, que é uma plataforma mais segura, uma plataforma livre. Não, por enquanto nós estamos falando isso, né? Não é uma plataforma arbitrária, nós não concordamos com arbitrariedades, e as coisas que estão acontecendo são realmente parte das grandes profecias. Então tudo se fecharia. E nós não admitimos isso, temos a nossa liberdade. Muitas pessoas estão se retirando do WhatsApp e passando para outras plataformas, para outros locais onde nós temos a liberdade, inclusive, de falar da palavra do Eterno. Agradecemos aos irmãos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, que o Eterno vos abençoe, irmãos. Baruch Hashem, pela vida de todos vocês, e que o Eterno possa vos conceder hoje um dia de paz, um dia de shalom, e um dia de reflexão. Bem, o nosso tema aqui na mensagem 97 do podcast 13/1, falaremos sobre o texto de Kohelet, mas falaremos sobre sabedoria. Qual a definição de sabedoria? Bem, a sabedoria é o substantivo feminino, que é a característica de uma pessoa sábia,
e que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. A sabedoria, muitas vezes, é um indicativo de uma pessoa instruída que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. A sabedoria em si, para os dias de hoje, ela vem a ocupar uma lacuna que está faltando muito nas pessoas hoje, que é a humildade. Então, muitas pessoas não têm tratado do relacionamento com o próximo não têm tratado com alguns assuntos dentro de um aspecto de humildade, de um aspecto de querer aprender. As pessoas precisam querer aprender. As pessoas precisam ser, como nós falamos, ensináveis. Se você não é ensinável, que é um neologismo, né? Se você não tem a boa vontade para aprender, então você não tem como ler as escrituras, você não tem como praticar a Torá, você não tem, muito provavelmente, nem como observar as palavras de Mashiach. Se você não tem recursos para ser um bom ouvinte, você não vai adquirir sabedoria. Se você não tem recursos para o aprendizado, você não vai adquirir sabedoria. Se você não tem recursos para estar presente junto ao aprendizado, principalmente o aprendizado espiritual das Sagradas Escrituras, como você pode dizer que você quer aprender do Eterno e quer ter uma conexão com o Eterno? Muitas das vezes nós falamos que realmente para se ter a sabedoria, para se aplicar, e aqui ninguém quer ser chamado de sábio, tá, irmãos? O ponto não é isso. As pessoas não podem querer ter sabedoria para que sejam reconhecidas pelo outro. Isso já é, na verdade, querer saciar o ego. O propósito não é esse. O propósito é trabalhar a sabedoria para que os conceitos sejam bem aplicados nas nossas vidas, para que possamos viver bem com o Eterno e viver bem com o outro. Mas muitas pessoas não querem isso. Muitas pessoas, muitas das vezes, querem a sabedoria apenas para serem reconhecidos. Isso é muito comum, inclusive, nas redes sociais, aqui no YouTube. Como eu costumo dizer, as pessoas querem ter o ego massageado. Então nós não buscamos, não podemos buscar, se é que eu posso trazer um conselho aos irmãos, não devemos buscar a sabedoria para algo, para um reconhecimento do homem. De nada vai adiantar o reconhecimento do homem se nós não temos a sabedoria adquirida para que possamos viver bem com o Eterno. Então, ter sabedoria, que no hebraico significa rochma, ter a sabedoria para que nós possamos lidar com as circunstâncias da vida, ter a sabedoria para que nós possamos trabalhar isso para que sejamos pessoas melhores. Interessante, nós temos um texto em Yaakov, texto de Tiago, e que o Eterno abençoe essa leitura dentro da aliança renovada da Brit Hadashah, que contém as palavras de Mashiach, e que ele possa fazer a sua luz resplandecer sobre nós nessa leitura, para que ela penetre nos nossos corações como tem penetrado ao longo dos programas que nós temos feito. Então que o Eterno nos abençoe nesse sentido. Que diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça ao Eterno, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Pedir sabedoria. Pedir do Eterno algo que nós não temos. A sabedoria também vem com a experiência. Então nós precisamos nos manter
com uma vida de experiência perante o Eterno. Se nós aproveitamos bem a nossa experiência, nós estamos levando uma vida de acordo com aquilo que o Eterno requer, porque supostamente quanto mais velhos nós vamos ficando, teoricamente, mais experientes e mais sábios nós devemos ficar. O que nós temos visto hoje na sociedade é um pouquinho diferente. Quanto mais velhos as pessoas vão ficando, mais ranzinzas elas vão se tornando, mais murmuradoras elas vão se tornando, mais desmotivadas elas vão se tornando, mais desempenhadas, ou com falta, perdão, de desempenho, né? É o contrário, com falta de desempenho, com ausência de desempenho, elas vão tendo em suas vidas. Então isso é para que nós possamos refletir. O que nós estamos fazendo com a experiência das nossas vidas? Estamos convertendo para o bem ou nós estamos convertendo para o mal? Nós estamos convertendo para o bem para que possamos ser corretos perante a presença do Eterno e, inclusive, passar essa experiência, converter essa experiência em benevolência, em prática do bem, em prática da Torá, ou nós estamos querendo reverter essa sabedoria, dando lugar à nossa carne. Então, o que nós temos, principalmente ao longo da Bíblia, ao longo das Escrituras, lá na primeira parte, no chamado também Primeiro Testamento, é de que aqueles que vão adquirindo experiência, pelo menos era assim na antiguidade, eles vão, quanto mais velhos vão ficando, eles vão adquirindo um conceito de vida do qual eles servem de total ajuda para aqueles mais novos. Essa é uma das funções da pessoa sábia, da pessoa mais experiente. Às vezes você pode ter uma pessoa sábia ao longo dos seus 30 anos ou dos seus 40 anos, mas talvez o mais comum quando nós falamos de pessoa sábia, de sabedoria, é a pessoa que a partir dos 50, 60, 70 anos de idade, ela já adquiriu uma experiência uma experiência longa no decorrer da sua vida, e ela pode ajudar pessoas no sentido de abençoá-las. Não é o que nós vivemos hoje, não é exatamente aquilo que nós vivemos hoje. Nós vemos pessoas acima dos 50, 60 anos cometendo pecados que são comuns para as pessoas na casa dos 20, 30 anos. Então, uma pessoa que ela supostamente deveria, ao longo da sua experiência, modificar a sua vida e ser exemplo para os outros, ela acaba sendo o contrário. Então nós temos visto muitos crimes que são cometidos por pessoas acima dos 50, 70 anos, na área política, na área do convívio social, pessoas que se esqueceram, até mesmo na área religiosa, né? Pessoas que se esqueceram daquilo que aprenderam e têm, na verdade, cometido erros dos quais pessoas mais novas cometeriam, pessoas sem experiência, sem sabedoria. Por quê? Porque verdadeiramente não há temor ao Eterno. Até uma querida irmã colocou aqui, na verdade, que o temor do Eterno é o princípio da sabedoria, perfeitamente. Então, se nós cremos que o temor do Eterno, que estarmos preocupados em fazer a vontade do Eterno, é o princípio de termos sabedoria, se nós temos essa consciência, nós vamos, teoricamente, diminuir os nossos pecados, diminuir os nossos erros, diminuir os nossos equívocos ao longo da nossa vida. Mas não é isso que nós temos visto. Nós temos visto pessoas que não têm trabalhado o conceito da experiência para o bem do próximo, né, ou para serem exemplo de vida para outras pessoas. Nós buscamos um pouco
do tema da sabedoria, e nós achamos aqui no site biblia.com.br um pouquinho sobre a sabedoria. Eu vou ler só alguns temas desse texto, alguns subtemas, desse texto, para que a gente possa esclarecer um pouco mais esse assunto. No mundo moderno, a ciência tem posição mais honrada do que a bondade. A sabedoria é menos procurada que o conhecimento, e os considerados sábios proferem palavras que estão longe da verdade. Isso ocorre porque sua filosofia básica e a sua perspectiva de vida são determinadas por falsas teorias quanto ao certo e ao errado. Como falamos agora, o temor de Adonai é o princípio da sabedoria, ou o princípio do saber. Isso está marcado no livro de Mishlei, capítulo 1, verso 7. Aqueles que rejeitam a crença num Elohim único e no padrão absoluto de comportamento não são sábios. Aqueles que rejeitam a crença no Elohim dos nossos pais, isso é seríssimo que nós estamos colocando aqui agora, aqueles que rejeitam a crença, que rejeitam a maneira de vida que o Eterno nos colocou, não promovem o princípio da sabedoria para si mesmos. Então, o temor de Adonai é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. E quando nós falamos de temor, é o respeito, é a consideração, é aquilo que o Eterno deseja de nós, seguirmos os seus mandamentos. E nunca é demais nós falarmos sobre isso. Então, o primeiro princípio de sabedoria que você adquire na sua vida é quando você percebe que você está servindo ao Eterno através do cumprimento dos mandamentos. É que você sabe que você está servindo a esse Elohim enorme, gigantesco, através de ter uma consciência de que nós devemos servi-lo de acordo com os seus padrões. E é isso que as pessoas não querem, porque elas querem até servir ao Eterno, servir do modo delas, de acordo com os padrões delas. Então os mandamentos eles ficam em segundo, às vezes em terceiro plano. Então elas vão vão tomar atitudes de acordo com aquilo que elas acham que tem que ser tomado, daquilo que elas acham que precisa ser feito, sem consultar ao Eterno, sem ler as Escrituras, sem ler a sua palavra, sem ter um contato direto com o Criador através da oração. Então as pessoas, muitas das vezes, que dizem ter um relacionamento com Ele, primeiro elas buscam em si mesmas tratar de uma situação para que depois busquem o Eterno e torcendo que o Eterno aprove aquilo que elas estão fazendo. Esse é um grande ponto da realidade que está acontecendo. E principalmente acontecendo nos dias de hoje, onde as pessoas perdem o temor. Então perdem o temor da santidade, da Kedushá, perdem o temor da responsabilidade no cumprimento dos mandamentos, perdem o temor na responsabilidade em lidar com o próximo e assim por diante. Hoje, em si, este temor ao Eterno, que é o princípio da sabedoria, ele não tem sido mais buscado, não tem sido mais mantido. Então, se você não tem temor ao Eterno, você não tem sabedoria. Você não tem a sabedoria que vem do temor ao Eterno, você passa a agir por si só, por si mesmo e confiando nos seus próprios conceitos. E não é isso que o Eterno deseja, por isso que ele nos deixou a Torá, por isso que ele nos deixou as Escrituras, e aí no terceiro ponto, nós estamos estendendo. Por isso que ele nos deixou as palavras de Yeshua dentro da chamada Brit Hadashah. Outra vez, aqueles que rejeitam a crença no Eterno e num padrão absoluto de comportamento dele, não são sábios. Então, se você rejeita esse padrão,
de comportamento, aí nós vamos verificar em Terrilim 14, verso 1, Salmos 14, verso 1, 1 Timóteo 6, versos 20 a 21, 2 Pedro 3, versos 3 a 5. Eu não vou mencionar porque são alguns textos, nós estamos apenas colocando para vocês e o nosso trabalho ficará gravado. A sabedoria afirma que tem 3 ricas recompensas para dividir com quem a procura. Quais são as 3 ricas recompensas? A riqueza, e aqui não apenas a riqueza material, a honra e os bens duráveis. As riquezas que ela oferece são duráveis. São os tesouros imperecíveis acumulados aonde? No Shamaim. Está marcado em Matityahu 6, versos 19 a 21. A vida de alguns dos filântropos mais famosos do mundo tem demonstrado que a riqueza acumulada e usada de maneira certa pode ser estável e satisfatória mesmo na terra. Para muitos, porém, a prosperidade material se torna uma armadilha, como está marcado em 1 Timóteo 6, verso 9. Versos 17 e 18 também isso é mencionado. A honra é quase tão estimada pela humanidade quanto as riquezas. No entanto, a honra humana consiste numa recompensa intangível e exterior ao indivíduo. A sabedoria oferece honra perante ao Eterno, como está marcado em 1 Shemuel, capítulo 2, verso 30. Então, vamos com um princípio de sabedoria muito importante para os dias de hoje. Terrilim, que eu gosto sempre de mencionar, Terrilim 1. Terrilim 119, versos 97 e 98, que tem a ver com Terrilim 1, que eu gosto sempre de mencionar. Terrilim 119, Salmo 119. Ó, quanto amo a tua Torá! Ela é minha meditação o dia todo. O teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Bendito seja o Eterno por isso. Então, irmãos, nós temos aqui um grande princípio de sabedoria, que é a leitura e a prática da Torá. Que é isso que nós estamos colocando e vamos mostrar aqui na tela para todos os irmãos. E às vezes eu tenho a impressão que quando a gente fala sobre isso, para todos os irmãos que estão nos acompanhando, o nosso podcast será curto hoje, porque ele será simples e direto. Porque nós também já comentamos e falamos um pouco sobre isso, né? Quando nós falamos sobre a leitura da Torá, irmãos, nós falamos sobre meditação, não é apenas leitura. Ler a Torá do Eterno é meditar. O que é meditar? É refletir. Não é fazer uma meditação transcendental, como as religiões esotéricas nos colocam. Você se coloca numa posição, cruza as pernas, a posição de flor de lótus, não é isso. É fazer o pensamento, trazer a meditação, é refletir sobre aquilo que está sendo colocado. A maioria esmagadora, eu posso perceber das pessoas que muitas das vezes leem as escrituras, elas se preocupam muitas das vezes com a leitura e com o saber. E para poder dizer, eu li a Bíblia 5, 6, 11, 12 vezes. Mas elas não procuram, na verdade, trazer e fazer uma reflexão para que elas possam converter isso em prática. Porque senão o mundo não estaria da forma como ele está. Isso é uma palavra de alerta para todos nós, a começar por mim primeiro. Então, quando Davi Hamelach fala sobre leitura, ele fala sobre, acima de tudo, irmãos, acima da leitura está a meditação naquelas palavras. E era aquilo que ele fazia, e fazia muito bem, por sinal. E era um homem que controlava, tinha um controle de sua vida através da leitura e da meditação da palavra do Eterno.
transformar esta leitura em meditação, transformar essa meditação em prática. É o que nós precisamos hoje fazer, para que nós não caiamos num erro muito grande que se chama hipocrisia ou falsidade. Então hoje nós conclamamos aos irmãos para que possam o quê? Fazer uma reflexão. O quanto nós temos feito para as nossas vidas, em primeiro lugar para com o Eterno, quanto nós temos obedecido mandamentos. Ontem eu falei sobre Techuvá e falei que Techuvá não é brincadeira, e eu até já coloquei também, e vou repetir, eu já falei uma vez, eu vou falar pela segunda: se você não tem condições de fazer Techuvá, não faça, porque Techuvá é responsabilidade, e muita responsabilidade. Guardar Shabat é uma extrema responsabilidade. E guardar Shabat não é assim: guardo hoje, semana que vem eu vou trabalhar. Hoje eu posso, semana que vem eu não posso. Isso não existe. Isso não existe. Porque senão aplicaríamos o mesmo princípio para os outros mandamentos. Por que eu falo isso? Porque o Shabat é um mandamento tão importante quanto todos os outros. Todos os mandamentos são importantes. Então o princípio da sabedoria é saber aplicar aquilo que se lê, naquilo que se medita. E as pessoas não querem fazer esta prática, elas querem receber o conhecimento. Do que adianta você ter 30, do que adianta eu ter 30, 35 Bíblias na minha casa, como eu tenho? E isso não ser convertido para nada, irmãos. Para prática nenhuma. Livros, posições, boa reputação, experiência de vida, se isso não for convertido para aquilo que o Eterno requer. Ele exige, aliás, que a prática da sua palavra, os bons frutos. Devemos buscar sabedoria constantemente a fim de se ter êxito em todo o teste de fé e perseverança. Podemos pedi-la ao Eterno com sinceridade de coração, para que nos guie em nossas decisões. Está marcado em Yaakov, capítulo 1, verso 5, Tiago 1, verso 5. Muitos problemas da vida frustram quem não consegue enfrentá-los a partir da perspectiva daquele que serve ao Eterno. Para enxergar a vida como o Eterno quer que a vejamos, é preciso nos assegurar diariamente de que nossos olhos foram ungidos com o azeite da sabedoria divina. Como? Buscando. Está marcado em Mateus, Matitiahu 7:11, Lucas 18, versos de 1 a 18. O Eterno dá a sabedoria a todos, irmãos, liberalmente, basta você pedir. Foi isso que Shlomo HaMelech pediu. E se você for usar a sua sabedoria para benefício próprio, o Eterno pode arrancar a tua sabedoria, lhe colocando numa situação muito difícil na tua vida que você não vai saber lidar. Ou nós alimentamos o nosso ego, ou servimos ao Eterno verdadeiramente, reconhecemos que tudo provém dele, que todas as coisas são controladas, fornecidas, abastecidas, e a nossa vida é abastecida por ele, o dom da vida quem nos dá é ele. O dom da vida, quem trabalha em nós é Ele, porque se não fosse assim nós não estaríamos aqui, na verdade, acordados, e bendito seja Ele que nos abriu os nossos olhos nesta manhã e podemos estar em Sua presença. Mensagem número 97 de 13/1, a sabedoria, Kohelet, Eclesiastes 9, 13 e 18, diz assim: aqui está algo mais que vi como sabedoria debaixo do sol e que me pareceu importante. Havia uma pequena cidade com poucas pessoas e um grande rei veio atacá-la. Ele a cercou e construiu grandes instrumentos de cerco para ela. E nela havia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. Entretanto, tempos depois, ninguém mais se lembrava desse pobre homem. Portanto, apesar de considerar sabedoria melhor que a força, a sabedoria do pobre homem
é desprezada. Ninguém presta atenção ao que ele diz. 17. O sábio que fala com calma é mais digno de atenção que os gritos do governante que comanda tolos. 18. A sabedoria é melhor que armas de guerra, mas a pessoa que comete um erro pode destruir muitas coisas boas. Me chamou muita atenção 17. O sábio que fala com calma é mais digno de atenção que os gritos do governante que comanda todos. Enquanto isso é atual. Enquanto isso tem sido atual, por exemplo, no século XX, não é? Gritos dos tolos, governantes, líderes de nações, seja da direita, seja da esquerda, seja do capitalismo, seja do comunismo. A democracia nunca foi, na verdade, irmãos, algo da vontade do Eterno. A democracia, ela é algo, e a gente fala, as pessoas podem se escandalizar, e se vocês quiserem se escandalizar, fiquem à vontade, porque depois vocês vão compreender aquilo que eu estou colocando. A democracia não pertence ao Eterno. E eu costumo dizer, estava conversando com um grande amigo nosso, um irmão inteligentíssimo, de que Yeshua, quando governar esse mundo, sequer passará pela mente dele a democracia, porque tudo aquilo que ele colocar vai ser regra. Não havia democracia em Israel. Shaul falava, era regra. David falava, era regra. Todos os outros, por isso que houve reis maus, reis bons. Então as pessoas acham que a democracia, ela é algo que vem para trazer benefícios. A democracia está sendo aí a ruína. Pela democracia, muitas pessoas estão arruinando o mundo. A democracia é um conceito greco-romano, onde supostamente o povo decide alguma coisa através do voto. Sabemos que não é isso. Isso é apenas uma ilusão. Mas Yeshua voltará, na verdade, não com gritos tolos como estão marcados aqui, como está marcado aqui na verdade. Mas ele voltará com total essência da sabedoria para governar um mundo decaído e um mundo do qual necessita de grande restauração. Este mundo não precisa de uma reforma. Este mundo precisa de uma restauração. Este mundo não precisa de eleições, de votações, campanhas políticas. Esse mundo já está falido, já está fracassado. O mundo precisa de um governo de Mashiach, para que através da sua sabedoria, que nunca se extinguirá, nós possamos verdadeiramente reconhecer ao Eterno. Nós já reconhecemos, muitos de nós reconhecemos, mas com Yeshua nós vamos verdadeiramente, aí sim, sentir o governo de um homem que foi mandado pelo Eterno. Mas quando a cidade foi vitoriosa, não se lembraram do pobre homem. Que o Eterno abençoe a todos vocês, meus irmãos. Terminamos a nossa mensagem de hoje. Mensagem número 97, de 13/10, do podcast Canal Fábio Pires, com o tema Kohelet 9, versos 13 a 18. Eu recomendo que vocês possam ler todo o livro de Kohelet de Eclesiastes, para que vós possais adquirir sabedoria, ainda mais, com tantos e tantos livros maravilhosos dentro das Escrituras. Muito obrigado, meus irmãos, agradeço a todos aqueles que estiveram aqui, todos aqueles que ouviram essa mensagem. Eu fico muito contente, aqueles que não se manifestaram. Eu faço aqui uma campanha para que todas as pessoas que nos ouviram possam se manifestar. Não sejam tímidos, coloquem vossas mensagens. Eu sei que há pessoas que eu até inclusive conheço, até não toca no meu coração, irmãos. Eu sei que há pessoas que eu conheço, inclusive, que assistem, mas não se manifestam. Façam suas manifestações, né? Todos os irmãos aqui são muito bem-vindos, são muito bem quistos, tá? Independente de quem seja. Todos aqui são muito considerados.
E vocês não estão apoiando a mim, irmãos. Eu falo isso de todo o coração. Tudo que nós fazemos aqui é a leitura da palavra do Eterno. Eu apenas reproduzo a leitura da palavra do Eterno. O que nós estamos fazendo é reconhecer Hakadosh Baruch Hu nas nossas vidas. Bendito e exaltado seja Ele para todo o sempre. Nós, lembrando que estamos partindo para o Telegram, nossos grupos de WhatsApp estão partindo para o Telegram. Até o dia 30 estaremos no WhatsApp, quando encerraremos as nossas atividades naquela plataforma. E passaremos a trabalhar no Telegram. Já trabalhamos, estamos estendendo o nosso trabalho. Se você quiser, então, participar dos nossos grupos agora futuramente, no futuro breve, do Telegram, escreva-nos um e-mail, porque você será muito bem recebido entre nós. E se você quer colaborar com esta obra financeiramente e espiritualmente, nós precisamos de ambos os pontos. Precisamos da ajuda de vocês, queridos, por favor. E que o Eterno possa vos abençoar em nome de Yeshua HaMashiach a partir do dia de hoje. Muito obrigado. Voltamos amanhã, se assim o Eterno nos permitir. Shalom Aleichem. Paz com todos. Toda Rabá, Ve'ovrachot Beshem Yeshua HaMashiach.